Está feito, não demore, tua vista será. Nós vamos dirigir uma oração, viu? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, os irmãos continuam já. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E do Espírito Santo. Ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Diante da tua confissão pública, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória. Como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua confissão pública, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Diante da tua confissão pública e como ministro do Evangelho, em obediência ao que Jesus ordenou, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória. Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Diante da tua confissão pública e como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Aleluia. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diante da tua confissão pública, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Diante da tua confissão pública, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Pública, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Confissão pública, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Sim. Diante da tua confissão pública, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória. Do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Sim. Diante da tua confissão pública, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filho de Deus. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Diante da tua confissão pública,
como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Deus, crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, diante da tua confissão pública, do teu testemunho de fé, como ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, diante da tua confissão pública, do seu testemunho de fé, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Mais um batismo realizado em obediência à ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindos todos os novos membros, que o Senhor abençoe e que o Senhor a cada dia fortaleça e fortifique na sua presença. Nós vamos agora orar encerrando este momento. Vamos orar com o pastor Nilton. Ó Pai, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Senhor. O que o Senhor tem feito na vida, ó Pai, que nos batizamos, ó Senhor. Que a tua boa mão, ó Senhor da glória, que a tua presença continue, ó Deus, com todos os teus filhos, ó Pai amado. Todos aqueles que foram batizados hoje, ó Senhor da glória. Ó Senhor, que tu possas abençoar poderosamente, ó Deus, ser com toda a tua igreja, com todo o teu povo. A ti, ó Deus, oramos a ti e te agradecemos, no nome do teu filho. Amém. Vamos pro culto, irmão, se arrumaram. Glória a Deus. Tirar foto, mãe. Não vai aqui não, tá? Jesus!